geeks de animes e voltamos mais uma vez com o Bakugan Scarface, que sim, saiu do hiato e por conta disso comecei a trazer a nova saga aí pra vocês. Vamos por mais um capítulo 54, bem legal aqui. E valendo lembrar que em breve teremos capítulos inéditos, que por mais que não sejam o mais recente, são capítulos que vocês não viram por aí pela internet, então eu tô trazendo pra vocês também aqui, então fica ligado que sempre vai sair novidade pra vocês. Enfim, deixa de resenha, você sabe como é que funciona, vou deixar um card aqui em cima, porque tem a saga anterior aí do Grande Master, né, onde eu deixei tudo narrado pra vocês, tem quase 5 horas de narração, vou deixar o link pra vocês, enfim, simbora pra história. E aqui começa o capítulo, onde vemos o Hanayama sentado em toda a sua glória, na sua poltrona de sempre, e o nome desse capítulo é Boa e Velha Luta de Socos. E com isso, vemos ali que ele estava sentado, vendo seus amigos conversar, inclusive alguém começa a ligar para ele, né, e no meio disso tudo, enquanto se comentava o que realmente as pessoas queriam fazer ali, e algumas coisas erradas que estavam sendo tomadas, temos o Kisaki que percebe que alguém estava ligando ali para o chefe dele e pergunta quem era que estava ligando. E enquanto isso, fora dali, temos alguém que vai chegando, né, próximo ali ao escritório do Hanayama. Inclusive, esse alguém acaba pedindo para que o Ken segurasse ali as bagagens, né, as sacolas de coisas que estavam levando para o Hanayama, onde até o mesmo Ken fala, né, que não acredita que alguém que não é o veterano está passando para o próprio veterano as coisas, todas as malas, para serem carregadas por ele. E é aí que alguém começa a dizer, né, você está falando com Yamanaka. E Yamanaka era um dos caras que fazia parte ali do Genogai, onde até mesmo ele também era da segunda geração de líderes ali do grupo Kakizaki. E assim temos ali ele falando com Hanayama e dizendo que tinha ido para lá para brigar com ele. E até mesmo ele fala, né, que estava na frente do escritório dele o esperando. E assim vemos que o Ken também começa a reclamar, né, de que o seu jovem aprendiz, podemos dizer assim, largou ele para trás e começou a tratar ele como se fosse mais fraco e até mesmo fosse uma pessoa que estivesse abaixo dele. Deixou as compras para lá e foi diretamente falar com esse cara. E enquanto Yamanaka dizia para o Hanayama que queria que ele saísse imediatamente. E sim, o Hanayama concorda com ele e logo o subordinado do Ken vai falar com esse cara, né, perguntando o que ele quer fazer ali. Inclusive o Hanayama se levanta rapidamente e diz que vai ao banheiro, né? O Kisaki até mesmo pergunta para onde ele estava indo, os outros não entendem muito bem o que está rolando. E assim temos o subordinado do Ken falando com este homem, onde ele pergunta o que ele estava fazendo ali no prédio deles, e o cara acaba explicando que tinha negócios com o chefe, né, com o Hanayama. Mas ainda assim o subordinado acaba perguntando mais uma vez que tipo de negócios ele estaria falando, e é aí que a coisa sai do controle, porque o cara começa a olhar para ele e diz o seguinte: isso não é da sua conta, então não pergunte, apenas vá embora e deixe por isto mesmo. Assim o cara fica furioso, chama ele de bastardo e dá um belo de um soco no homem, sem saber quem era. E logo em sequência, o homem pega seu rosto e o empurra, o jogando no chão e dizendo para ele que não lidava com subordinados e ele era um idiota. E até mesmo, né, pedia para que ele ficasse longe. E ali o subordinado fala que daquele jeito que ele estava tratando ele, algo ia acontecer. E assim, o que ele leva mais de um ataque. Agora um soco que faz ele apagar imediatamente. E Yamanaka acaba dizendo mais uma vez: você é um bom sujeito, é muito corajoso, mas fique de fora disso. É aí que vemos que o Ken começa a observar aquilo e pensar sobre tudo, né, dizendo que aquele cara, quem quer que seja, era muito forte. E nunca tinha visto um cara com tanta coragem como antes, o subordinado dele, né, que ele sabia que o Eda era apenas um subordinado, mas ainda assim não pensava que ele iria perder com um único soco. Então a força bruta dele era incrivelmente selvagem, era isso que o Ken pensava. E assim
via que o chefe chegava, chefe esse nós sabemos que é o Hanayama, e ali ia de encontro, né, com o Yamanaka, onde naquele momento Yamanaka pensava o seguinte, que este era o melhor lutador que o Japão teria a oferecer, o tal do Hanayama Kaoru. E com aquela informação temos todos ao redor ali que ficam observando, e assim o Kisaki começa a dizer o seguinte, ele é da Kakizaki, nossos aliados, o que ele estaria fazendo aqui? Se perguntando, o outro até mesmo pergunta se ele conhecia aquele cara que estava ali, e assim o Yamanaka acaba se apresentando a todos ali. O Kisaki se intromete, né, falando que ele era um executivo do Genogai, um dos principais líderes, mas naquele mesmo tempo o próprio Yamanaka pede para que eles se acalmassem, diz que não queria envolver a organização, ele tinha vindo sozinho e ele conhecia um lugar perto dali e queria dar um passeio, onde pergunta ao Hanayama e o Hanayama aceita rapidamente, onde até mesmo o Yamanaka fala que ele só queria conversar um pouco com o chefe ali e até perguntando se estava tudo ok, né? E assim, Kisaki não tem muito o que fazer, acaba aceitando. O Hanayama diz que era para eles ficarem ali e os dois saem juntos. Enquanto o Yamanaka acaba dizendo, né, que pede desculpas por problemas que ele tenha causado naquele momento. Depois disso, se começa a ter uma contagem regressiva, né, falando sobre se preparar para a luta, onde eles estão numa garagem comercial ali, os dois juntos, e assim temos, né, o Hanayama que começa a falar com o Yamanaka e dizer o seguinte, tem certeza que não quer usar nenhuma arma? O Yamanaka logo começa a falar, né, que ele estaria caçoando dele, ele fala o seguinte, quem acha que eu sou? Homens de verdade lutam apenas com os punhos. É bem interessante isso. E assim vemos que a luta começa. E no que começa, uma pancadaria sem noção acaba acontecendo. De ambos os lados, o Hanayama dá soco e o Yamanaka também dá soco. E naquele momento se vai narrando e vamos vendo, né, os pensamentos de cada um ali. E se é dito o seguinte. Isso aconteceu por quase meia hora. Esta boa e velha batalha de socos. Se considerarmos a quantidade de socos, Hanayama comeu muito mais do que deveria. Esse cara, a cara dele é dura. Além disso, Hanayama Kaoru realizou seu desejo de lutar com ele 1 a 1. No entanto, quando se trata de poder de soco dos homens envolvidos, é óbvio. Na verdade, ele percebeu isso no momento que o viu. Muito sangue tinha jorrado ali, e o que se via era Hanayama e Yamanaka lutando, se socando, e ainda se dizia que Hanayama estava em outro nível, em um nível diferente. A sua condição física também estava em um nível diferente. E com isso, em vista se dito, a escala dele estava em um nível diferente. Simplesmente tudo estava em um nível diferente. Doía. O poder dele é incrível. Essas são as narrações aí que são misturadas junto com a narração do próprio Yamanaka, falando sobre tudo. Inclusive a gente vê, né, que abre um buraco ali na parede da pancada que Yamanaka leva. Consequentemente chega um policial que vê tudo aquilo ali. O Hanayama olha para o Yamanaka e pergunta se ele queria lutar, continuar com aquilo. E assim Yamanaka fala, por que você pergunta? Continue lutando, seu idiota. E ali começa mais uma vez a pancadaria a rolar. E vemos que Yamanaka já está com seu rosto inchado, completamente machucado. Hanayama não está muito machucado, até mesmo o soco pega, mas não faz tanta coisa nele. E aí vemos que ele pensa até mesmo que Hanayama é inquebrável. E realmente ficava surpreso com aquilo. A pancadaria ia continuando, mais e mais, até que em certo ponto Yamanaka pensava que aquele cara era incrível demais. Ele até mesmo era como uma piada de tão absurdo que ele era. E mais uma vez vemos que Yamanaka está começando a ficar totalmente destruído pela troca de socos. E assim temos mais uma vez a vista, né? Os dois se degradando, a pancada indo para tudo quanto é lado. E ainda assim ele pensava, quem saberia que monstros assim realmente existiam nesse mundo? Naquele momento vemos que Yamanaka e Hanayama estão no ápice da luta em si. Inclusive
o Hanayama dá um soco tão poderoso que começa a jogar para longe o Yamanaka, que sai girando, batendo ali nas caminhonetes, nas vans que estão ali perto. Ele cai com tudo no chão, o policial começa a pedir ajuda, né, porque o negócio tá descontrolado. As pessoas começam a ver aquilo e até mesmo ele fala, né, que eles estavam com problemas ali, né? Explicava que o Hanayama Kaoru estava lutando com um grandalhão no meio da rua. E naquele momento, até mesmo se diz o local, né, que ele estava no estacionamento ali, atrás do distrito comercial. Temos o Hanayama que sangrou, ele realmente foi ferido. Nada tão absurdo como está o status do Yamanaka, mas sim, ele foi cortado, tem mesmo um corte no rosto dele. E aí o Hanayama pergunta mais uma vez, você quer continuar? E naquela hora o policial vai ficando desesperado, chama ali reforços o mais breve que podiam. E é aí que o Yamanaka se aproveita desse momento e começa a falar com o policial, pedindo para que ele parasse, porque eles estavam apenas brincando e teriam terminado já aquilo, e pedia desculpa por tudo que tinha acontecido. Mas até mesmo ele fala com o Hanayama e diz que ele tinha sido derrotado completamente e ele estava farto daquilo. Mas o que o Hanayama fala é o seguinte, ele fala que não, aquilo teria sido uma boa e velha briga. E mais uma vez o cara começava a dizer que não tinha necessidade de animar ele. E até mesmo ele pensava que ele não precisava disso, não precisava daquela simpatia de ninguém que seja. E até mesmo ele disse que ele tinha pena dos tolos, ele não suportava tais tolos, nenhum deles. E assim o Hanayama começa a explicar que ele acabou de levar o terno a seco. E diz que a verdade era essa, que ele estava realmente tentando não sujar, custe o que custar. Mas acabou que ele se sujou, ele sangrou, levou sangue do cara também, ficou machucado. E ele começa a dizer que pode parecer até ridículo aquilo que ele está dizendo, mas essa era a condição para a vitória dele. Ele não poderia se odiar mais que isso, ou seja, o Hanayama foi derrotado. Ele queria vencer sem se machucar e sem ficar sujo. E aí que se é dito o seguinte, por alguma razão, eu não odeio esse cara, sendo tão gentil e atencioso comigo. Era o que o Yamanaka pensava. E assim vemos que que o Yamanaka começa a falar sobre tudo, né, dizendo que esse prêmio era muito importante para ele. E até mesmo o Hanayama diz que naquela manhã estava muito fresco, estava tudo agradável, mas olha agora, muito sangue, o cheiro, tudo é uma bagunça. E aí vemos, né, que o cara fala que foi uma derrota esmagadora e começa a pedir para que ele parasse ali de animar ele e depois pedir ajuda para se levantar, porque estava bem fraco e tal. E depois de dar ajuda, eles começam a caminhar e o próprio Yamanaka começa a dizer que pede desculpas ao Hanayama porque ele não sabia, né, que ele era tão amigável quanto parecia naquele momento. Ele não parecia ser muito amigável. E ao ouvir isso, o Hanayama acaba meio que ficando envergonhado e deixava o Yamanaka para trás, né, cair ali. E com isso acontecendo, o Yamanaka começa a gritar, dizendo que estava doendo e que estava ferido e ele poderia fazer melhor do que isso, né? Mas depois daqueles elogios, o próprio Hanayama não quis mais ajudar ele. Consequentemente, ele vai gritando para que Hanayama voltasse e no final das contas, a gente tem ele ficando sozinho e pedindo obrigado ao Hanayama por ter cedido aquele tempo para eles lutarem e eles se provarem naquela hora. Assim, chegando no final do capítulo. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido tudo isso. Foi muito legal trazer essa história aqui. Essa parte em si foi bem da hora. A gente viu, né, Hanayama lutando aí com um dos seus companheiros, né, ali de Yakuza, né, em si. Foi bem legal ver essa treta toda, mas muito mais dá pra vir aí. Tô bem ansioso para trazer o próximo capítulo, porque agora sim as coisas vão esquentar. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!